Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos falar sobre semelhanças atômicas. O que são semelhanças atômicas? É conhecido que os elementos químicos são definidos pelo número de prótons no núcleo de um átomo. Por exemplo, um átomo que ele possui um próton, a gente sabe que é o hidrogênio. Se ele possui 6 prótons, é o carbono. Um átomo com 17 prótons é o cloro. Esses números são conhecidos como número atômico e ele vai representar o número de prótons presente no núcleo do átomo e vai definir que elemento que ele é. Acontece que tem elementos químicos que ele tem diferentes versões de si mesmo. Eles são conhecidos como isótopos. Esse isótopo, eles são átomos que ele possui o mesmo número de próton, que é o número atômico, mas ele vai diferir com o número de nêutron, que vai resultar diferentes massas atômicas. Na tabela periódica, contra lá, nada mais é que uma média dos isótopos existentes do elemento. Conhecer esse tipo de variação atômica, ele vai ajudar, por exemplo, como datação de fóssil, investigação de reação química e processo natural. Isso foi observado inicialmente por Thomson. Thomson, em 1913, ele observou que gases quimicamente puros, ele apresenta valor distinto, pela relação assim, de carga e massa. E que essa relação era constante para o mesmo gás. Já em 1919, o Francis William Aston, ele aperfeiçoou toda a aparelhagem lá do Thomson e inventou o primeiro espectrógrafo de massa. Com esse aparelho, Aston, ele demonstrou que os átomos de um mesmo elemento, ele pode ter sim massas diferentes. Ele verificou primeiramente com o neônio, que é formado por átomos quimicamente iguais, mas com massa diferente. Aí, logo em seguida, teve outro cientista, como o inglês Frederick Soddy, que ele cunhou o termo isótopos, que significa iso de mesmo, topos, que é o mesmo lugar, para descrever essas variantes de um elemento. E o Richard, juntamente com Soddy, em 1913, ele descobriram duas massas atômicas diferentes para o chumbo. E quase ao mesmo tempo ali nesse período, o Thomson também descobriu massas atômicas diferentes para o neônio. Esses átomos, eles representam as mesmas propriedades químicas, mas porém, eles vão se apresentar com propriedades físicas relacionadas de acordo com essa sua massa. Então, o que é o isótopo? É o mesmo elemento químico e vai ter átomos que vai apresentar o mesmo número atômico, mas com número de nêutrons diferente, o que vai fazer a sua massa ser diferente. Considerando a nomenclatura desses isótopos, por exemplo, ele vai seguir um padrão simples, que é o nome ou o símbolo, igual que nós temos o magnésio, seguido pelo número da massa. Por exemplo, aqui a gente tem o magnésio 24, que dentro da quantidade de magnésio encontrada, ele representa 78,9%. O magnésio 25, que representa 10% da quantidade de magnésio. O 26, que ele está representando 11% do magnésio encontrado. Oxigênio, que é o oxigênio 16. Por que é o oxigênio 16? Porque ele tem 8 prótons e ele possui 8 nêutrons. O oxigênio 17, porque ele tem 8 prótons, 9 nêutrons. Oxigênio 18, 8 prótons, 10 nêutrons. O hidrogênio, ele vai ser o único elemento, que é o caso especial, onde ele vai ter um nome que é só dele, é distinto. O hidrogênio comum é conhecido como prótion, o 2, deutério, o 3, trídio. Os isótopos, eles são classificados em naturais e sintéticos, onde os naturais conseguem encontrar eles de forma natural na natureza, sem nenhuma intervenção humana, enquanto os sintéticos são produzidos em laboratório por meio das reações nucleares. Esses isótopos, eles podem ser estáveis e instáveis. No caso dos estáveis, eles mantêm a estrutura ao longo do tempo sem sofrer nenhum decaimento radioativo. Por exemplo, o carbono 12, o oxigênio 16. Os instáveis são chamados de radioisótopos. Eles emitem uma radiação e vai sofrer um decaimento. Ele vai se transmutar em novos isótopos ou nucleares de outros elementos. Por exemplo, é o carbono 14, que ele sofre um decaimento beta e vai se transformar em nitrogênio. Como isso ocorre? Por exemplo, o isótopo estável é aquele que não muda com o tempo. Esse fenômeno ele foi explicado em 1932 pelo Chadwick, que ele descobriu que tinha uma partícula nuclear conhecida como nêutron ao bombardear o berílio com partículas alfa. Nós temos o carbono 12, que é estável, porém o carbono 14, ele é um isótopo radioativo, ou seja, ele é instável, ele vai se decompor ao longo do tempo, ele vai liberar uma energia, uma partícula, nesse decaimento beta, que vai resultar no nitrogênio 14. Então, a gente pode resumir esse processo da seguinte forma. Um nêutron do núcleo do carbono se transforma num próton. Essa transformação vai gerar um nitrogênio 14.
Durante essa transformação, uma partícula beta, que é um elétron, vai ser emitida pelo núcleo, o número de nêutrons do núcleo vai ser reduzido, convertendo o carbono 14 em um nitrogênio 14. Esse decaimento ele é utilizado na datação por radiocarbono, que determina a idade de materiais orgânicos, baseando-se na taxa conhecida de decaimento de carbono 14. Falando sobre isótopos artificiais, que são os criados em laboratório por meio de reações nucleares, o exemplo é o ameridio 241. É aquele que é utilizado em dispositivo em detecção de fumaça. Ele emite uma radiação alfa que ioniza o ar dentro daquele detector de fumaça, aquele aparelho. Ele tem uma quantidade pequena ali dentro, naquela câmara fechada. Então, aquele ar dentro da câmara está ionizado. Quando a fumaça entra dentro desse detector de fumaça, ele absorve essas partículas alfa que o ameridio emitiu, vai interromper o processo dessa ionização e quando ocorre a interrupção desse processo, aciona o alarme de detector de fumaça. Característica de semelhanças atômicas são os isóbaros. Agora, nós vamos trabalhar com elementos químicos diferentes, mas que vai possuir o mesmo número de massa e diferente número atômico. Por exemplo, o carbono 14, ele tem 6 prótons, 8 nêutrons, e o número de massa 14. Já o nitrogênio, ele tem 7 prótons, 8 nêutrons, número de massa 14. Então, mesmo que eles têm o mesmo número de massa, as propriedades químicas deles são diferentes, devido ao número diferente de prótons. Exemplo de combinação de carbono e nitrogênio encontra na produção de cerveja. O carbono, ele é responsável por fornecer aquela carbonatação à bebida, que vai criar aquela efervescência que quem bebe cerveja aprecia ou não, e vai preservar o estilo da cerveja ou do chopp. Essa prática é conhecida como gás de extração. Já o nitrogênio, ele por sua vez vai contribuir para a textura da cerveja, se vai ser mais suave, cremosa ou aquela questão de aveludada para quem aprecia cerveja. Por exemplo, aqui, ó, característica se a cerveja vai ser mais clara ou se vai ser mais escura. Como a gente identifica esse isóbaro? Então, para identificar um isóbaro, você precisa determinar o número de massa de cada átomo, que é nada mais do que a soma de prótons e de nêutrons. Aqui nós temos alguns exemplos adicionais. Aqui, ó, o potássio e o argono. O potássio tem 19 prótons e 21 nêutrons, o que dá a sua massa 40. O argônio tem 18 prótons, 22 nêutrons e número de massa 40. Outra característica de semelhança são os isótonos. Quem são os isótonos? São átomos diferentes, elementos, que vai possuir o mesmo número de nêutrons, mas vai ter diferente número de massa e número atômico. Essa é a principal característica que vai definir quem é isótono. Então, isótono é a igualdade de número de nêutrons. Como a gente faz para identificar os isótonos? Então, o número de nêutrons é a massa menos o número de prótons. Observar aqui o magnésio e o silício, que são elementos bem comuns no nosso dia a dia. O magnésio, ele possui a massa de 26 e ele tem 12 prótons. Então, 26 menos 12 dá 14 nêutrons. Aqui, ó. Ambos possuem a mesma quantidade de nêutrons. A mesma característica a gente pode encontrar na questão aqui do cloro, o cálcio. Outra forma de semelhança atômica é quando tem o mesmo número de elétrons, que são chamados de isoeletrônicos. O que são os isoeletrônicos? Ele vai possuir o mesmo número de elétrons. Por que que isso é importante? Átomos e íons, eles buscam por estabilidade. Muitas vezes, eles sofrem alteração, resultando na perda ou no ganho de algum elétron. Isso ocorre porque o núcleo atômico, ele está centralizado e ele está protegido. Enquanto esses elétrons, ali, ó, eles orbitam ao redor desse núcleo. Esses diferentes átomos e íons que compartilham esses números de elétrons, que nós chamamos de isoeletrônicos, a determinação dessa quantidade de elétron vai depender se a gente está lidando com um átomo no seu estado fundamental ou se ele é um íon. Por exemplo, a importância disso, no estado fundamental, os átomos que têm a mesma quantidade de elétrons e prótons vai resultar numa carga neutra. Porém, quando se trata de um íon, essa carga vai indicar se houve uma perda, quando ele é um cátion, ou um ganho, se ele é um ânion. Então, se ele perder ou um ganho de elétrons, vai identificar se ele é um cátion ou um ânion.